Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Então vamos para a nossa próxima aula sobre construção de metas. Então agora nós vamos responder a pergunta 4, que é sobre o controle, né? Ou seja, se a sua meta está sob controle, tá? O que significa sob controle? Significa que quem vai acompanhar ela, ou seja, quem vai avaliar se ela está indo no caminho certo, se ela está fluindo, se precisa fazer ajustes, né? É você. Então, estar no controle significa assim, na maior parte do tempo, quem é que vai avaliar a meta? Se ela está fluindo ou não? Se precisa fazer ajustes ou não? Se precisa ir mais devagar? Se precisa ir mais rápido? Né? Quem é que vai avaliar se está fluindo ou não? Né? Então é importante que a gente comunique para o nosso cérebro, né, quem está no controle na maior parte do tempo. Né? Então, assim, é claro que existem imprevistos, certo? é, Poderá ocorrer também a possibilidade de ter mudanças, né? Ou seja, né, poxa, aqui eu vou precisar fazer um ajuste ou uma mudança, vou precisar andar mais devagar em relação às minhas metas ou andar mais rápido em relação às minhas metas. Ok? Tá? Então, mas a questão é quando eu vou construir a minha meta, e aí eu começo, por exemplo, colocar a responsabilidade do fracasso ou do sucesso nas costas de outra pessoa. Essa é a grande sacada que existe quando a gente vai construir metas. É você construir um caminho neural onde você consiga ter autonomia. Tá? E aí é importante você saber quem está no controle. Então, nessa parte aqui do controle, então eu observo muitas vezes que as pessoas, quando elas vão construir uma meta, muitas vezes elas não têm clareza de quem está no controle a maior parte do tempo. Então, quando nós vamos construir uma meta, é importante a gente estabelecer critérios e crenças, valores e resultados, ou seja, e regras, onde na maior parte do tempo é você que determina, entende? Porque senão essa meta ela vai ficar voando por aí. Então a meta ela precisa estar bem ancorada. E uma das formas é respondendo a pergunta 4, que é a pergunta de você está no controle? Quem é que está no controle? Entende? Então é muito importante a gente ter claro isso. Por quê? Porque é muito comum pessoas que, por exemplo, têm planos, têm sonhos de trocar o carro, a casa, de construir uma carreira, de ganhar mais. Só que o que acontece? Na primeira crise ela vai colocar a culpa na economia, ela vai colocar a culpa no governo, ela vai colocar a culpa no esposo que não ajuda, na esposa que não entende ele, nos filhos que só dão problema, entende? Então, daqui a pouco ela está colocando a culpa em tudo. Ah, hoje está muito frio, hoje está muito calor, entende? Então, é muito importante que você tenha o controle sobre as suas metas, tá? Até mesmo para você criar possibilidades onde você possa avaliar e você possa não ter um segundo plano, mas ter um espaço onde você possa estar perto dos resultados da sua meta, tá? Então, eu vou dar um pequeno exemplo de uma meta que eu estipulei e quando eu me dei conta, eu já estava colocando a culpa nas costas de outra pessoa por um descuido meu, por eu não fazer e responder essa pergunta de forma correta. Ou seja, quem está no controle, tá? Então, eu coloquei o objetivo de durante 5 dias da semana, eu praticar exercícios físicos, tá? Então eu estava fazendo isso não numa academia. Eu me programei, olha, eu de segunda a sexta eu vou fazer caminhadas, né? E coloquei a meta de pelo menos 5 vezes, né? E se porventura eu tivesse animado, eu faria 6 vezes na semana, sem problema nenhum. E aí chegou um momento onde começou a chover durante 4, 5 dias seguidos. E aí eu comecei a colocar a culpa na economia. Poxa, se eu tivesse me programado melhor, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu faria, por exemplo, exercício na academia e não teria esse problema. Percebeu? Eu estava soltando o controle. Ai,
se não tivesse chovendo tanto, seria muito mais fácil, né? Então vamos lá. Aí é importante você entender o seguinte aspecto, né? Se, por exemplo, se eu tivesse me programado com antecedência, eu poderia estar fazendo exercício na academia? Sim. É verdade? É verdade. Se não tivesse chovendo, eu poderia estar fazendo caminhada todo dia? Sim. É verdade? É verdade. Agora eu pergunto, isso justifica eu não fazer exercício? Aí é que tá. Então, aqui no controle, muitas vezes as pessoas acabam entrando no que a gente chama de historinhas. E aqui eu quero fazer uma pequena explicação sobre historinhas. Existem 3 historinhas básicas que a maioria das pessoas contam sobre os seus resultados. Tá? Existe a verdade, existe a mentira, existe a brincadeirinha. Tá? Eu vou, por exemplo, contar um exemplo de uma história verdadeira, mas que não deixa de ser uma historinha, ou seja, não deixa de ser uma desculpa. Então a pessoa está obesa e aí ela vai no médico e o médico fala, olha, você precisa perder peso. Aí ela, ok. Aí ela pega a receita, vai na farmácia e chega em casa e pensa, poxa, eu preciso perder peso. Mas para perder peso, eu vou precisar mudar minha dieta, eu vou precisar fazer exercício. Mas agora eu lembrei, eu tenho um problema no joelho e quando eu caminho, esse problema pode agravar muito. Né? E realmente ela tem problema no joelho. Agora eu pergunto, é mentira que ela tem problema no joelho? Não, é verdade. Então, é verdade que ela tem problema no joelho? É, entende? Então, e aí ela vai poder fazer exercícios? Talvez não, né? Então, só que você percebeu que a pessoa entrou numa historinha? Ela passou tempo não comendo direito, ela não cuidou da saúde direito, e aí quando ela precisou, botou a culpa no joelho. Então, tome cuidado com as historinhas que você vem contando na sua vida. Entende? Da mesma forma, eu vou fazer aqui exercícios de caminhada por conta própria. E estipulei uma meta de 5 dias. Ah, choveu. Olha, hoje eu não vou poder porque choveu. Gente, presta atenção que meta não é assim. Se você está agindo dessa forma, você não está construindo metas. Você não está correndo atrás dos seus sonhos. Então vamos com calma. Então cuide com as historinhas de verdade. Agora vou citar o mesmo exemplo e vou contar uma mentira. Então a pessoa é obesa, vai no médico e daí o médico fala, você precisa perder peso. Aí ela fala assim, poxa vida, eu poderia fazer exercícios físicos, mas sabe o que é? Eu não tenho tempo, porque está bem corrido para mim. É verdade? Não é. É o quê? É mentira. Sim. É mais uma historinha que a pessoa conta, para quê? Para não fazer o que precisa ser feito. Né? Ou seja, ela está abrindo mão do controle dela. Ok? Agora eu vou dar o mesmo exemplo. Aí a pessoa está gorda, aí ela vai no médico, o médico fala, olha, você vai precisar perder peso. Aí esse homem olha para a esposa e fala assim, mas isso aqui não é um peso. Essa aqui foram anos investidos em churrasco, cerveja, né? Então isso aqui é um investimento. E outra, eu não tenho uma barriga. Eu tenho, na verdade, um calo sexual. Aí ele começa a dar risada, né? Quem nunca ouviu isso? Isso aqui não é uma barriga, isso aqui é um calo sexual. Gente, é uma brincadeirinha. Para que a pessoa faz essa brincadeirinha? Para não fazer o que precisa ser feito. Então, quando você for estipular uma meta, coloca o controle, tá? Então, assim, eu vou dar uma dica sobre o que eu fiz em relação à minha meta. Poxa, fazer 5... Agora eu não só por uma questão financeira, por uma questão de tempo. Eu falei, se eu for lá na academia, eu preciso ganhar tempo. Então, a academia não é a melhor opção, né? Eu preciso investir em outras coisas agora no momento. E não posso deixar de fazer exercícios físicos. E eu coloquei uma meta para me sentir bem e para mim manter minha saúde 5 vezes na semana. Então, gente, o que eu fiz? Eu estipulei o seguinte, o dia que chove, o dia que não chove, eu vou caminhar. E o dia que chove, eu reservei um espaço em casa para e fiz um checklist para eu fazer exercício no dia que chove. Então, gente, não tem desculpa, entende? Aqui, as desculpas elas vão diminuindo. É claro que a gente, no decorrer da vida, inconscientemente, a gente vai colocando sabotadores, vai inventando historinhas, né? Agora, o problema é quando você começa a justificar história em cima de história, história em cima de história, e aí você não consegue colocar as metas, e aí começa aquelas historinhas. O ano que vem, né?
no próximo verão, né, na próxima oportunidade. Gente, tempo, né? Eu sou um terapeuta familiar e eu sempre digo, tempo é mãe. A gente precisa honrar o nosso tempo da melhor forma possível, tá bom? Então, a pergunta que eu faço, né? Agora você diante da sua meta, sabendo agora das histórias verdadeiras, das mentirinhas e da brincadeirinha, né? Que tipo de história que você está contando sobre a sua meta, sobre os seus sonhos? Você está no controle ou você não está no controle? Porque se a tua responsabilidade, a tua meta é responsabilidade do governo, é responsabilidade dos juros do banco, é responsabilidade sobre várias outras coisas, então talvez não seja esse o teu sonho. Talvez você está vivendo o sonho de outra pessoa. Presta bem atenção, quais são os seus sonhos? Por isso que a gente constrói caminho neural. Porque vale a pena muitas vezes a gente perguntar e reperguntar quais são os meus sonhos, as minhas metas. Precisa estar no controle. Ah, Diego, eu quero pular essa etapa. Então, eu digo assim, boa sorte, tá? Mas não vai dizer que você não está sabendo, né? Você sabe, precisa estar no controle. Ah, mas significa que quando estar no controle não vai acontecer nada de errado. Pode acontecer algo de errado, pode acontecer imprevisto, mas a chance que você tem de recuperar, de realinhar é muito grande e principalmente muito rápido. Por isso que a gente faz o planejamento, tá bom? Então, a sua meta está no seu controle, tá? Então aqui eu vou propor um pequeno exercício. Aqui eu desenhei a pessoa que vai estar no controle. Quem é a pessoa que vai estar no controle? É o governo? É a economia? É a igreja? É a escola? É o seu professor? É os seus filhos? É a sua esposa? Né? Ou é você? Então, se a pessoa que vai estar no controle é você, desenha você na meta. Chega um momento onde você, porque uma meta nada mais é, eu sempre costumo colocar essa história, a meta é uma piscina, assim, que está lá, você limpa a piscina, organiza ela, né? Tira as folhas, deixa a água limpa, trata a água e depois você pula dentro. Meta da mesma forma, você organiza e depois você pula dentro. Né? Quer dizer, eu estou no controle, eu faço parte, eu estou envolvido com isso. Então, desenhe você, né, na sua meta. Já comece exercitando. Informe o teu cérebro que quem vai estar no controle na maior parte do tempo é você. É claro que existem fatores externos e a gente precisa ir aprendendo com eles. Mas isso depende de mim, tá? Então coloca você. E aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, a agenda é uma das formas de você estar no controle. Porque a partir do momento que você vai se avaliando todo dia, ou toda semana, ou a cada 15 dias sobre a meta, poxa, eu fiz o que eu me programei que eu ia fazer? Não. Então, o que eu vou mudar aqui para que eu não adie mais meus sonhos? E isso é diário, tá, gente? Agenda. Poxa, eu marquei e não fui. Por que não fui? Ah, porque precisou fazer isso, porque eu precisei cuidar da minha mãe por causa disso, daquilo. Uhum. E qual seria uma forma de eu marcar um compromisso e não adiar? E não atrasar no horário? Controle, agenda, desenhe a sua agenda. Se você não tem, comece a planejar a comprar uma. Eu não tenho dinheiro para comprar, então separa uma folha. Ah, eu não tenho folha, empresta uma, pede, mas começa a tomar o controle das suas metas. Tá? Muita gente patina aqui. Ou, por exemplo, uma das dicas é você utilizar a roda da vida. Né? Poxa, eu vou colocar na roda da vida e vou me avaliar. Então, a cada 7 dias, 15 dias, né, eu vou olhar na agenda, ver se eu cresci espiritualmente, parentes, conjugal, né? Ou se, por exemplo, eu estou me dedicando muito a uma área da vida e estou esquecendo de outra, que muitas pessoas colocam foco, né? Eu vou fazer, eu vou na missa e às vezes esquece da família. Ah, eu vou na família, eu vou cuidar da minha família, esquece de trabalhar. Ah, eu vou trabalhar, aí não usufrui. Então, agenda, checklist, roda da vida, coloque uma âncora onde você vai poder estar próximo da sua meta, tá? E existem várias âncoras. Extrato bancário é uma âncora, né? Quem está perdendo peso, por exemplo, observar como é que as roupas que você está vestindo, elas estão caindo em você, é uma âncora. Ó, eu sei que eu estou indo bem porque as roupas não estão mais tão apertadas, estão mais folgadas. Então, se o meu objetivo é eliminar peso, então essa talvez seja uma âncora que me permite estar no controle, tá? Então não é só ir lá na balança, as roupas, né? Então, poxa vida, eu estou dormindo bem, né?
Olha para sua agenda, ou olha no espelho, pode ser uma âncora, estou dormindo bem, né? Estou feliz fazendo aquilo que eu estou fazendo, né? E estabeleça as suas âncoras que vão permitir você estar no controle, tá? Então desenhe 2 âncoras ou 3 âncoras que vão permitir. Eu costumo utilizar essas 2 âncoras. Quando eu quero saber se isso está realmente indo bem ou não, eu posso ir lá e olhar no mapa, né? É como se você fosse viajar, né? Poxa, eu vou daqui até tal cidade, mas eu vou precisar passar por 2 cidades, né? O GPS é uma âncora que permite você estar no controle. Olha, falta tantos quilômetros, né? Se você chega nos trevos, muitas vezes você acaba errando, mas se você tem o GPS, você não precisa perder um dia de viagem. É só você retornar 5 quilômetros e retomar a sua jornada, retomar, né, o seu destino. Então, para isso que é importante as âncoras, percebe? Que daí você vai acompanhando. Isso assim, mas as falhas vão desaparecer? Não, mas diminui e muito os erros, tá? Então, a pergunta que eu vou deixar aqui, a sua meta, o seu sonho, a sua utopia está no seu controle? E como que eu sei? Estabelecendo âncoras que me ajudam a controlar, como por exemplo, agenda, roda da vida, anotação, checklist, né? Talvez organizar, colocar o seu checklist sempre no mesmo lugar, a roda da vida sempre no mesmo lugar, a agenda no mesmo lugar, né? Então assim, não abra mão do controle, traga o teu sonho para perto de você, tá bom? Entendido? Qualquer dúvida, gente, entre em contato, tire suas dúvidas, tá bom? Espero ter contribuído, um abraço e até a próxima aula!